Olá a todos, muito bom dia. Bem-vindos a mais um culto deste tempo diferente, este agosto em que, por causa das férias e por causa das nossas circunstâncias, estamos afastados fisicamente uns dos outros, mas de coração e espiritualmente nós podemos estar ligados. Estes cultos têm sido preparados, gravados e agora são exibidos para que vocês possam ter, ainda durante este tempo de férias e este tempo de afastamento, a oportunidade tanto de louvar a Deus, como de orarmos, como também de refletirmos e meditarmos na sua palavra, para que ela seja também um bálsamo, um refrigério e um estímulo na nossa fé e na nossa caminhada com Cristo. O nosso desejo, o meu desejo, é que vocês estejam a ter um bom tempo, de férias ou não de férias, mas que seja um tempo bom ainda assim, e continuamos por aí disponíveis também se precisarem de alguma coisa, um telefonema, uma mensagem, entrem em contacto, estamos cá, continuamos a ser família, continuamos a ser igreja, está bem? Portanto, contem connosco também por causa, para que ninguém fique sozinho, para que ninguém se sinta mais esquecido ou abandonado, está bem? Então, convido-vos agora a juntarem-se a nós vamos de seguida já louvar a Deus e envolvam-se, está bem? Busquem ao Senhor, adorem-no, utilizem também as vossas próprias palavras de todo o vosso coração, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia! Vamos louvar junto o Senhor! Aleluia!
Aleluia. Nós estamos gratos pela salvação, Pai. Nós estamos gratos porque Tu és um Pai sempre conosco. Aleluia. Eu te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Em todo tempo tenho estado em Tuas mãos. Do momento em que acordo até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo a Tua voz, pelo fogo me guiaste, na escuridão reconheço a Tua presença. Te conheço como Pai, te conheço como amigo.
Obrigada, Pai, pela tua graça. Obrigada, Pai. Amém. Graças a Deus. É sempre bom louvar a Deus. Eu digo sempre isto porque é realmente bom, pelo menos para mim, louvar a Deus. Fico sempre muito feliz pelo privilégio.
Nesta hora também gostaria de partilhar com vocês uma palavra de Deus para a nossa meditação, para a nossa reflexão, e para tal, se vocês quiserem acompanhar, gostava que lêssemos um versículo apenas, que está na primeira carta de Timóteo, também no primeiro, a Timóteo, e também no primeiro capítulo, e é o versículo número 5. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. E eu queria precisamente pegar nestas palavras de Paulo para lembrar que alguma coisa de que já falámos e que recorrentemente falamos, o que Deus traz às nossas vidas e o que Deus faz por nós tem um objetivo, tem um propósito, tem uma causa, é verdade, que é o seu amor, a sua bondade, mas tem um propósito de gerar em nós, de produzir em nós alguma coisa boa, agradável e perfeita. Vocês já estão a ver que é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus passa por nós aprendermos, apreendermos algumas coisas, passa também por mudarmos naturalmente, não é? Nós sabemos que Deus a todos ama. Não há dúvida nenhuma. E Ele chama à sua presença: vem como estás, vem aonde estás, vem de onde vens, vem da forma como vens, sobrecarregado. Lembram-se Jesus dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós somos chamados a vir a Deus como estamos, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. Mas também nós somos chamados a vir a Deus para ser transformados, não é? Para ser modificados. Vimos como estamos, mas quando vamos, já não vamos da mesma maneira, porque Deus está a fazer alguma coisa em nós. Nesta passagem, Paulo está a dizer a Timóteo, e o Espírito Santo, obviamente, porque ela é a palavra de Deus, nos diz a todos que Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo a partir da sua palavra, a partir dos seus mandamentos, a partir das suas instruções para as nossas vidas. E aqui este objetivo, ele é triplo, vamos dizer assim. Fala-nos de um coração puro, fala-nos de uma boa consciência e fala-nos de uma fé não fingida, ou se quisermos, de uma fé verdadeira. Eu queria que nós refletíssemos um bocadinho acerca destes 3 pontos. Primeiro, um coração puro. Vocês todos sabem, nós sabemos, a Bíblia diz que Deus sonda e que Deus conhece os nossos corações. A nós, seres humanos, não nos é dado ver o interior uns dos outros. O que nós vemos é o exterior. E todos nós sabemos que às vezes, até mesmo por uma questão de defesa nossa, nós nem sempre pomos cá fora, não é, tudo aquilo que se passa lá dentro. Mas a grande vantagem que nós temos é que nós temos um Deus maravilhoso, que conhece o nosso interior, que conhece o nosso coração, conhece aquilo que porventura nos está a inquietar, aquilo que porventura nos está a roubar a paz, o sossego, a alegria. E Deus que conhece, não apenas Ele conhece porque é um intrometido, mas Deus Ele conhece porque Ele nos ama e quer fazer o melhor por nós. Todos nós percebemos que nós precisamos ter saúde no nosso corpo, nós precisamos ter circunstâncias favoráveis ao nosso redor, mas nós reconhecemos que nós precisamos que Deus também nos mude e nos transforme a partir do nosso interior, de dentro para fora. E por isso, saber que Deus conhece o nosso coração não é um medo, não é um susto, mas é uma alegria, é uma segurança e é uma satisfação. Então, o texto de Paulo, este que nós lemos, diz que o propósito do mandamento, aquilo que Deus quer que resulte em nós através da sua palavra, é que nós tenhamos um coração puro. E é interessante, eu estava a lembrar-me de um episódio, todos nós conhecemos Ananias e Safira, diz lá no tempo da igreja, da primeira igreja, da igreja inicial, lá em Atos dos Apóstolos, que eles venderam uma propriedade e depois só trouxeram uma parte do dinheiro para a igreja. Era hábito, naquele início da igreja, que as pessoas que tinham propriedades, que tinham bens, vendiam-nos e com esses recursos traziam para a igreja para que houvesse sustento para todas as pessoas. Era a maneira como a igreja se organizava neste aspecto mais material de então, e não é aí que eu quero que esteja a nossa atenção. A nossa atenção está assim que eles tentaram enganar e tentaram dizer aos apóstolos: está aqui toda a nossa fazenda, está aqui todo o proveito que tivemos da nossa venda. Ou seja, a atitude deles
não era errada, porque se eles quisessem dar só metade, dariam só metade. Se eles quisessem dar só um terço, dariam só um terço. Ninguém queria apropriar-se daquilo que era deles. E não estamos aqui sequer hoje a falar de coisas materiais, estamos a falar de coração, lembrem-se. E então o que é que aconteceu? Eles foram punidos, porque o coração deles era de má índole. Dando o que estavam a dar, queriam fazer parecer que a atitude deles era outra. Ora, quando nós hoje, e agora na nossa reflexão, olhamos para o que estamos a falar, nós conseguimos perceber que o que Deus procura de nós é mais do que o que vamos dar, se é o tudo, se é uma parte, mais do que o que dizemos, se traduz fielmente o que se passa dentro de nós ou se ainda há alguma coisa que procuramos preservar, guardar. Acima de tudo, o que Deus quer é que o nosso coração seja verdadeiro, que o nosso coração seja puro. Sabem, é que é no nosso coração que nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida. É no nosso coração que os nossos sentimentos residem. E sabem, nós somos muito mais emocionais nas escolhas e nas decisões que fazemos do que às vezes gostamos de admitir. Nós achamos que somos muito racionais e que fazemos todas as escolhas por lógica e por uma reflexão ponderada e por um pensamento. E sim, o nosso cérebro deve funcionar nesse aspecto. Nós devemos pensar, devemos refletir, devemos ponderar. Tudo isso é uma atitude racional, mas nós sabemos que as nossas emoções, elas vão estar sempre envolvidas. Olha, até sobre a roupa que nós vestimos, nós somos muito mais emocionais do que racionais, conforme vocês podem certamente concordar, porque eu gosto mais disto, fica-me melhor, tem melhor aparência. Isto não é nada racional, isto é totalmente emocional, não é? Então, o nosso coração, ele é a sede destas emoções, aonde decisões e escolhas profundas, não é as da roupa, obviamente, mas as outras, elas são tomadas. E o desejo de Deus é então que o nosso coração, diante dele, ele seja puro, ele seja honesto, ele seja verdadeiro. E todos nós sabemos, e a Bíblia também nos diz, que o coração do homem é enganoso. Nós somos atraídos, nós somos iludidos, a nossa natureza chama-nos, apela-nos para algumas coisas que nos enganam, que nos iludem, que não são exatamente o que Deus tem para nós. Então, voltando ao começo, o fim do mandamento é que nós tenhamos um coração puro. Um coração puro é um coração segundo Deus. É um coração segundo a vontade de Deus. É um coração segundo os propósitos de Deus. É o coração que Deus quer que nós tenhamos. Como é que nós podemos, então, alcançar esse tipo de coração? Se vocês se lembrarem, Davi fez essa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não é? É verdade que nessa altura, quando Davi fez essa oração, Davi estava num tempo de luta completo, porque ele tinha pecado, ele tinha falhado, ele tinha decepcionado Deus e ele tinha consciência de que assim era. Então Davi, ele orava a Deus e Deus cria em mim um coração puro. Eu não quero voltar a ter decisões baseadas na paixão do momento, no calor do momento, naquilo que os meus olhos me dizem ou me seduzem. Eu quero decidir-me de acordo com a tua vontade. Sabem, eu tenho a certeza, e vocês também podem ter a certeza, que Deus ouviu a oração de Davi. Porque a Bíblia diz-nos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E isto mostra-nos que Deus atende a nossa oração. Quando nós dizemos, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração segundo os teus propósitos. Dá-me um coração segundo a tua vontade. Sabem, outra coisa que nós podemos e devemos fazer, sem qualquer dúvida, para termos um coração puro, é viver perto daquele que é puro. E quem é que é puro? Deus é puro. Deus é bom. Deus é verdadeiro. Afastar de Deus, sair da casa de Deus, entendo entre aspas, fugir da presença de Deus, não são coisas que nos ajudem a alcançar um coração puro. Estava a lembrar-me do filho pródigo, ele saiu da casa do pai, errado. Ficou longe do coração do Pai. Estava a lembrar-me de Jonas, que fugiu da presença do Senhor para não obedecer ao que Deus lhe tinha dito para ele fazer. Ele ficou longe da vontade de Deus. Estava a lembrar-me ainda de um jovem que a Bíblia nos fala, que foi ter com Jesus e disse, bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. E diz a Bíblia que esse jovem era bastante rico. E Jesus, entre outras coisas, depois de um breve diálogo com ele, disse, então vai, vende tudo quanto tem, dá-o aos pobres e segue-me. E o texto bíblico, lamentavelmente, diz que aquele rapaz não foi capaz de o fazer porque tinha muitos bens.
Na verdade, não há problema de ter muitos bens. Não há problema de ser rico. O problema está aonde é que está o nosso amor, onde é que está o nosso foco, onde é que está a nossa prioridade. Então, o filho pródigo saiu de casa do pai. Jonas afastou-se da presença de Deus. Este jovem rico, este mancebo rico, ele afastou-se do propósito de Jesus. Lembram-se que Jesus tinha acabado de ensinar que devemos amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos. Mas o amor no coração, o amor, ou se quisermos, o coração daquele rapaz, o seu amor estava voltado para as suas posses e para os seus bens. Quando nós temos um coração puro, nós vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Somos conduzidos pelo Senhor. E isso tem reflexos, como todas as coisas têm na nossa vida. Tem resultados, como todas as coisas têm nas nossas decisões diante de Deus. Que Deus nos ajude a buscarmos e a alcançarmos ter um coração puro. Claro está, nunca podemos esquecer como é que o versículo que nós lemos começa. Ele diz o fim do mandamento, ou, se quisermos, o propósito da palavra. Então, é óbvio que nós também precisamos ter comunhão com a palavra de Deus. É óbvio que nós precisamos de deixar que a palavra de Deus, ela não seja um livro esquecido ou uma aplicação no nosso smartphone que está ali no meio das outras todas e que só ligamos quando vimos ao culto ou quando estamos a ler junto de alguém porque alguém nos pediu para ler um versículo. Nós precisamos que a palavra de Deus seja muito mais do que o livro ou do que a aplicação. Precisamos que ela seja a palavra que está nas nossas vidas, que conduz as nossas escolhas, que nos instrui no caminho. Como diz lá no Salmo 119, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminhar. Amém. Em segundo lugar, este texto diz que o fim do mandamento é que nós tenhamos uma boa consciência. O apóstolo Paulo, noutra altura, diz-nos que nós podemos fazer todas as coisas, tudo o que nos apetecer, mas nem todas nos convêm. Nem todas são boas para nós. E termos uma boa consciência significa que em nós, as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas decisões, elas têm um reflexo. Eu sei que quando eu faço alguma coisa que desagrada a alguém, ou que é mesmo má para alguém, eu fui mau, eu agi mal, eu procedi mal, então eu fico ali eu quero evitar cruzar-me com aquela pessoa. Eu quero evitar voltar a estar junto, porque procedemos mal, zangámos-nos, chateámos-nos. Ora, nós como cristãos, nós sabemos, quando nós desobedecemos à palavra de Deus, quando nós pecamos, nós sabemos que isso não agrada a Deus. E então nós queremos evitar ir lá, porque sabemos que ao voltar à presença de Deus, ao voltar a estar diante de Deus, nós vamos precisar de nos arrepender, vamos dizer, Senhor, tu tens razão, tu disseste que eu não devia ir por ali, mas eu fui, eu devia te saber melhor, eu não devia ter feito desta forma, não devia ter procedido desta maneira. Isso acontece, isso está em nós. É a tal consciência. Mas é curioso que o texto não nos diz que o objetivo de Deus é que tenhamos uma má consciência. Não, o objetivo de Deus é que tenhamos uma boa consciência. E uma boa consciência é aquela consciência que nós temos de que quando vamos à presença de Deus, nós estamos no lugar aonde nós pertencemos. Nós estamos no lugar aonde Deus nos quer, porque o Senhor nos chama à sua presença. E se eu tenho consciência de erro e de falhas, muito mais Deus tem. Deus sabe que nós falhamos. Deus sabe que nós erramos. Deus sabe que nós somos suscetíveis de tropeçar. Mas Deus nos ama e Deus nos chama. E Ele nos quer dizer, olha, da mesma maneira que eu tenho a capacidade e o poder de te restaurar, de te reerguer, levantar quando tu cais, Deus está-nos a dizer, eu também tenho o poder e a instrução e a capacidade de te ensinar a evitar de cair, não é? Nós não precisamos só de Deus para nos levantar quando caímos. Nós podemos ter Deus nas nossas vidas para nos impedir de cair, para nos ajudar a não tropeçar, certo? E há asneiras, vamos dizer assim, que nós fazemos na vida que têm consequências e nós temos que pedir, olha, anda-me a ajudar porque eu fiz uma escolha errada, eu tomei uma decisão que provocou uma hecatombe na minha vida, um erro muito grande, mas nós também podemos, a priori, pedir ajuda e dizer, olha, tu percebes mais, sei lá, de automóveis do que eu percebo, eu quero comprar um carro novo, ajuda-me a escolher, que marca devo escolher, que tipo de automóvel, por exemplo, não é? Alguém em quem nós confiamos que tem as competências necessárias para nos ajudar. E isso vai nos ajudar
a evitar de cometer um erro. Ora, é exatamente este o fim do mandamento. É exatamente este o propósito da palavra, que nós tenhamos uma boa consciência. E a boa consciência vem quando eu comprei o tal automóvel, que o meu amigo, que a pessoa em que eu confio me aconselhou, e depois eu estou a conduzir o meu automóvel e eu estou satisfeito. Claro que isto é um exemplo, não é? Vocês percebem isso. E eu digo, olha, ainda bem que antes de fazer a asneira eu pedi conselho. Sabe o que é isto? É uma boa consciência. E vocês, como eu, todos nós já experimentámos estarmos na presença de Deus, estarmos a louvar ao Senhor e a dizer, ainda bem que hoje eu vim ao culto. Ainda bem que hoje eu vim a este lugar. Ainda bem que Deus existe. Ainda bem que Deus está na minha vida. Ainda bem que eu posso obedecer-lhe. Olha que bom que é saborear deste momento, usufruir da presença de Deus. Que Deus nos ajude, naturalmente, a vivermos as nossas vidas de acordo com a instrução da sua palavra, para que tenhamos sempre uma boa consciência. Não apenas porque isso agrada a Deus, mas porque isso também nos beneficia a nós, não é? Porque ao termos uma boa consciência, sentimos-nos não devedores, mas antes gratos a Deus por aquilo que Ele tem trazido e por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ainda acerca de uma boa consciência, porque é importante reconhecermos que nós às vezes realmente falhamos, realmente pecamos, realmente erramos. E então, o que é que acontece a seguir? Ficamos irremediavelmente perdidos? Não. Deus tem solução para todas as coisas. E Ele pode nos perdoar. Ele pode nos ajudar. E Ele pode restaurar aquela má consciência em uma boa consciência. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as impurezas. Ou seja, dito de outra forma, a nossa má consciência. Porque eu errei. Porque eu falhei. E agora como é que eu chego diante de Deus? Ela é transformada numa boa consciência. Obrigado, Senhor, por tu me perdoas. Eu te louvo por tu me restauras. Ainda bem que eu decidi confessar o meu pecado ao Senhor, arrepender-me, pedir-lhe perdão, e agora eu estou de novo alegre, feliz e satisfeito, vivendo com Deus. Amém? Em terceiro lugar, o escritor ele diz-nos que o fim do mandamento, o propósito do mandamento, é que tenhamos uma fé verdadeira, uma fé pura, sem misturas. Sabem, aos olhos de Deus, a fé é algo muito importante, porque a fé, poderíamos dizer, é como que o sentido, não é? Nós temos os nossos sentidos naturais, temos o tato, não é? O olfato, a visão, a audição, o paladar, não é? E poderíamos dizer que a fé não vou dizer que é um sexto sentido, porque isso é assim uma coisa mais mística, mas é o sentido que nos põe em contacto com as coisas de Deus, não é? Porque nós podemos não conseguir palpar Deus, nós não conseguimos cheirar Deus, mas nós pela fé temos contacto com Deus, porque nós sabemos que Ele nos ouve e sabemos que Ele fala connosco, sabemos quem Ele é, porque a palavra nos ensina, não é? E ao longo da nossa vida, nas experiências que vamos tendo com Deus, nos ensinamentos que vamos alcançando da palavra do Senhor, nas pregações que ouvimos, na leitura bíblica que fazemos, nos momentos que temos diante do Senhor, nas respostas que Deus nos dá às nossas orações, todas estas coisas somam, não é? Como uma soma, são várias parcelas de uma soma e que fazem crescer, aumentar, fortificar a nossa fé no Senhor. Agora, o que a Bíblia nos diz não é que a fé é fraca ou que é forte, ou aquilo que estamos a falar, mas sim somos antes alertados que assim como o Senhor quer que nós cheguemos a uma fé pura, de alguma maneira Ele está-nos a dizer, cuidado com uma fé falsificada, ou se quisermos, com uma fé com misturas, porque uma coisa pura é uma coisa que não tem misturas, é só aquilo. E quando nós misturamos alguma coisa, nós alteramos, adulteramos o seu conteúdo. Deixou de ser só uma coisa, é aquela coisa mais algo. Jesus falou frequentemente sobre o fermento, se vocês se lembrarem. Jesus dizia, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Com isto ele estava a dizer que às vezes nós temos uma boa massa, não é? Uma porção de farinha com água, manteiga, o que for, não sei fazer bolos, nem pão, nem nada disso, mas temos ali alguma coisa boa, um bom potencial. E um pouco só de fermento é suficiente para alterar toda a estrutura daquilo que nós tínhamos, não é?
Nós sabemos, na culinária o fermento é bom, faz falta, ajuda, mas no contexto espiritual de que estamos a falar, o Senhor quer nos levar a um lugar onde aquilo em que acreditamos é genuíno, é verdadeiro, é puro, é baseado na palavra de Deus, não é baseado nas tradições, não é baseado nos preceitos humanos, mas é baseado naquilo que está escrito, porque a Bíblia diz, o versículo que nós lemos, o fim do mandamento é, ok? O objetivo do mandamento é. Não é o objetivo do mandamento, mais a tradição, mais as interpretações. Não. O fim do mandamento é que é uma fé não fingida, uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé sem misturas. E a única maneira de nós conseguirmos perceber se a nossa fé é sem misturas é quando ela é baseada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a autoridade, ela é a regra de fé, ela é a base da estrutura de tudo aquilo em que nós acreditamos. Então, assim como é a palavra que nos conduz à fé, também é a palavra que nos permite aferir a veracidade, a pureza, assim como a solidez da nossa fé. E porquê é que tudo isto é importante? Vou repetir algumas coisas que já disse. Primeiro, porque quando nós temos um coração puro, o nosso coração está submisso à vontade de Deus, está sujeito aos propósitos divinos, está dependente da graça de Deus, mas também da direção de Deus. Quando o nosso coração é puro, as nossas decisões são genuínas, são verdadeiras, são conhecidas de Deus e Deus sabe porque é que estamos a pensar, a fazer, a proceder da maneira que estamos a fazer, certo? Em segundo lugar, nós estávamos a falar acerca da boa consciência, de termos uma consciência de que estamos livres do pecado, estamos para lá de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Temos a boa consciência de saber que conduzimos a nossa vida segundo os propósitos divinos. Isso é motivador, é alegria para nós, é ânimo, é entusiasmo, é chão firme debaixo dos nossos pés. Porque se até aqui já temos chegado, então vamos continuar, porque Deus continua a estar por nós. Estamos no bom caminho, estamos a fazer a vontade do Pai. Finalmente, e em terceiro lugar, porque é que isto é importante? Porque o Deus em quem nós acreditamos, a palavra em quem nós acreditamos, elas são a verdade. Na sua oração, lá em João, no capítulo 17, Jesus ora ao Pai pelos seus discípulos, dos quais nós fazemos parte. E Jesus ora e diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aquilo que é verdadeiro não tem misturas. Aquilo que é verdadeiro é genuíno. Aquilo que é verdadeiro é puro. Não tem contaminações, não tem alguma coisa que deturpe, que estrague, que altere. Vamos permanecer firmes na fé, na palavra de Deus. Guardar a fé, Paulo falava sobre isto, não é? Corri a corrida, acabei a carreira, guardei a fé. Guardar a fé é importante por causa disto, porque aquilo em que nós acreditamos, no nosso Deus, na sua palavra, define o nosso trajeto, define o nosso percurso e, em certa medida, também define o destino ao qual nós chegamos. Que nós procuremos guardar nos nossos corações que Deus enviou-nos a sua palavra, não para nós termos um conjunto de regras que nos aprisionam, que nos tornam religiosos, fanáticos, o que for, mas o fim do mandamento, o propósito da palavra é que alcancemos um coração puro, que alcancemos uma boa consciência e uma fé não fingida ou uma fé pura e verdadeira. E que assim nós possamos colocar a nossa fé em Deus e as coisas certamente continuarão a acontecer para a glória do seu nome e para a bênção das nossas almas. Amém? Que o Senhor vos possa abençoar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Por que nós ofertamos? Ofertar é uma forma de amar. Ofertar é uma forma de cuidar. Ofertar é uma forma de chegarmos mais longe. Ofertar é ser responsável. Ofertar é fazer parte de algo maior. Ofertar é sermos uns pelos outros. Por que nós ofertamos? Ofertamos porque Deus deu primeiro o seu melhor para nós. Fazemos com alegria, fazemos com gratidão, fazemos de coração. Por que nós ofertamos? Ofertamos porque somos igreja.
assim, meus irmãos, nós estamos a chegar ao final de mais um culto. Continuamos a desejar tudo de bom para vocês, está bem? Um bom tempo, bom descanso, boas férias, bom trabalho para quem está a trabalhar. Que tudo corra bem com vocês. Vamos orar a Deus, está bem? Para o Senhor guardar a cada um e abençoar a cada um, ok? Ó Pai, queremos te agradecer e te louvar por mais este momento, este tempo em tua presença, rogando a tua bênção, Senhor, sobre cada um dos teus filhos e filhas, das nossas famílias, ó Senhor Deus, cada um dos nossos irmãos. Senhor, que aqueles que estão descansando, que haja refrigério e possam renovar as suas forças e energias, e todos os outros, todos nós, Senhor, que possamos experimentar, Deus, a tua graça, o teu favor e a tua bênção. Ajuda-nos a guardar a tua palavra, Senhor, e ajuda-nos a, com muito entusiasmo e com muita alegria também, nos disponibilizarmos para os próximos tempos, para os desafios que aí vêm, agora quando voltaremos a estar juntos também, Senhor. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Deus, como igreja e como povo de Deus. Senhor, também aqueles que ainda vão estar fazendo viagens, protege, guarda, dirige-nos em todos os momentos, ó Senhor, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória. Também que o teu Santo Espírito nos guie, a tua palavra ilumine o nosso caminhar, Senhor, e que tu nos conduzas em triunfo e em vitória, para a glória do teu grande nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.